3. Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. Nós temos agora a mensagem do programa. Até, Salete, a mensagem vai ser assim um rápido bate-papo que nós vamos fazer. Oba, eu gosto. Justamente sobre uma mensagem que nós tivemos no nosso programa e muitos ouvintes ficaram interessados com essa história. E nós vamos aqui bater um rápido bate-papo, fazendo assim uma reprise do penúltimo programa. Certo. Não do último, do penúltimo. Mas é uma reprise para que o ouvinte possa ter, então, esse programa também. Fixar melhor. Fixar melhor, exatamente, já que nós não transmitimos ele nas redes sociais, essa mensagem. Ela era um pouquinho longa, então nós não colocamos nas redes sociais, vamos colocar agora. Então, fala sobre o capítulo 9 do livro de Atos. Capítulo 9, livro de Atos dos Apóstolos. Nós tínhamos Saulo. Saulo era da cidade de Tarso. E ele perseguia os cristãos. Perseguia os cristãos. Onde tinha cristão, ele queria perseguir, queria prender. E muitos até a morte ele levou o Saulo. Inclusive, ele tinha uma autorização para ir de Jerusalém à cidade de Damasco, 160 quilômetros. Hein? Então ele pegou um grupo e pegou cartas de autorização para ir na cidade de Damasco fazer uma perseguição, uma varredura dos cristãos, prender os cristãos que tinham lá na cidade de Damasco. Paulo não aceitava a ressurreição de Cristo, Paulo não aceitou a vida de Cristo, a missão de Cristo, Paulo não aceitou. Ele conhecia bem, mas não aceitava. Como muitos naquela época não aceitavam, né, Salete? Então havia essa perseguição. E Paulo se dirigiu para Damasco com a turma que ele acompanhava ele, se dirigiu para Damasco. Quando estava chegando perto de Damasco, né, Salete? Aqui nós estamos no capítulo 9, ó, mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava, Saulo que depois se transformou no apóstolo Paulo, hein? Saulo já estava perto daquela cidade, e de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Pergunta Saulo. Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Paulo, com aquela luz, ficou cego, perdeu a visão nesse momento. E os seus companheiros que viram aquela cena, mas não ouviram a voz de Jesus, levantaram ele e o transportaram, levaram ele para a cidade de Damasco. Olha só. E ali, então, os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Aí Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Aqui vem a história do herói esquecido. Muitos heróis na Bíblia e muitos heróis nesse mundo são esquecidos. Eles passam na penumbra da vida, mas fazem atos que são muito importantes, que ficam eternamente gravados e sedimentados. E aí Ananias teve a visão que apareceu o Senhor falando, chamando Ananias, né? Ananias, aqui estou, Senhor. Ananias era cristão. Cristão. Seguidor de Cristo. Pronto. E o Senhor disse: apronte-se vá à casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Então, Ananias, disse: puxa vida, questionou o Senhor, nosso Deus, Senhor, este homem é um grande perseguidor de cristãos. Não, mas você tem que ir lá e você tem que abençoar esse homem para que ele volte a ver. Mas se ele voltar a ver, será que ele não vai voltar a ser violento? Era um homem muito violento, perseguidor dos cristãos. Damasco estava amedrontada pela vinda de Saulo. E Ananias ali questiona, amedrontado, né? Mas Deus disse: não, eu escolhi esse homem para uma missão muito importante. Ele é um dos meus escolhidos. Olhem só,
Queridos, como é importante quando Deus escolhe pessoas que nós não imaginamos que tenham capacidade para fazer alguma coisa. Pessoas que terão uma missão muito importante na vida e que muitas vezes nós não acreditamos. Como a gente discrimina às vezes certas pessoas, né, Salete? A gente não acredita, né, Salete? Pois eu acho lindo ali Ananias, ele ponderou com Deus. E Deus aceita essa ponderação da nossa parte. Mas, meu Deus, por que ele? Por que eu? Por que isso? Deus aceita e no momento certo ele nos responde. Você pode arrazoar com Deus. Tem uma parte no livro de Isaías que diz assim, vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Vamos, coloca o que está no teu coração. Isso é muito lindo da parte de Deus. Para que a gente entenda a missão. Se Ananias não tivesse arrazoado com Deus, ele não entenderia a missão, porque lá no verso 15 diz assim, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí Ananias, caiu a ficha de Ananias, eu tenho que ir lá mesmo, porque Deus vai usar esse homem, e eu não tenho direito de contestar essa palavra. Contestar um homem que vai levar a palavra aos reis. Aos reis, aos gentios. Aos gentios. Ele é um vaso escolhido. Também. E se ele é um vaso escolhido, ele vai ser preparado. Então, toda aquela raiva, toda aquela ira, e junto com a raiva tem tristeza, hein? O Paulo devia ser triste por algum motivo, e Paulo se transforma. É verdade. E Paulo se transforma. E se Ananias chega lá nessa letra e põe a mão sobre Paulo, Paulo volta a ver, e ali eles se abraçam chorando, ali um abraço ali, e Paulo já é batizado, Saulo já é batizado por Ananias ali no mesmo instante. E vira o Paulo de Tarso. E vira o Paulo, então, o apóstolo Paulo, que sai pregando já em Damasco. As pessoas ficaram impressionadas o conhecimento que ele tinha. Como Deus é poderoso. Deus transforma. Deus transforma e Ele nos dá sabedoria. Ele nos coloca palavras que nós não imaginávamos que poderíamos dizer naqueles momentos. Ele nos dá respostas para todas as perguntas. Essa é que é a verdade. E escolhe pessoas humildes, escolhe às vezes pessoas desconhecidas do cenário. Essas pessoas vão ter uma atuação muito importante, uma missão muito importante na condução do plano de Deus. Amém. Quantos planos você, querido ouvinte, já não abandonou porque não achou que não encontrou a pessoa certa? As pessoas cruzaram no seu caminho e você não percebeu a importância delas, hein? Não percebeu o trabalho que elas estavam fazendo, de repente, ali na sua comunidade. Muito importante isso quando a palavra chega no coração das pessoas. E Ananias, se não fosse a coragem de Ananias, a disposição dele de fazer aquilo que recebeu de Deus, quem sabe a história não teria esse apóstolo, mas Deus conseguiria um outro. A verdade é que Deus sempre tem uma opção. Ananias não estaria na Bíblia, né? Na história. Não estaria na história. E assim como ele apareceu, desapareceu, Salete, né? Mas ele fez o seu trabalho. Essa missão dele foi importante, que Paulo escreveu diversos livros da Bíblia. Paulo espalhou pelo mundo a igreja, fundou as primeiras igrejas. Um trabalho espetacular foi desenvolvido por Saulo, pelo apóstolo Paulo, que depois se chamou Paulo a partir dele. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam, não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Capítulo 9, verso 21. Leia o capítulo 9 do livro Atos dos Apóstolos e você terá um grande ensinamento para a sua vida. Aí onde você está atuando, na sua comunidade, é muito importante. E para você mesmo. Amém. A transformação, queridos, ela vem de um momento para o outro. Não espere um acontecimento muito grave na sua vida para você se transformar. Acontecimentos estão ocorrendo todos os dias. Oportunidades. E Deus está aproveitando estes acontecimentos graves, fatalidades, para que você se transforme, para que Ele possa penetrar no seu coração e possa atuar na sua vida.
Não esqueça, hein? Estamos vivendo um tempo de decisão, né, Salete? E ali no capítulo 30, no versículo 31 do capítulo 9 de Atos, diz assim: e por todos esses acontecimentos, pela conversão de Saulo em Paulo, pela ação de todos conforme Jesus determinou, pela paz, pela alegria, diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, que não fazia parte daquele local, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Viu só, quando a gente faz o trabalho que Deus nos determina, nos dispõe, nos propõe, as coisas vão avante, né? Vão avante. Não esqueça, hein? É tempo de decisão, hein? É um novo tempo na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. É um novo tempo, queridos ouvintes. Um abração para todos vocês.